Queridos, como estão? Espero que estejam bem. Estou com saudade de vocês, saudade de interagir com vocês, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Estou com muita saudade de vocês, tá? Beijo grande. Vamos lá. Hoje nós vamos introduzir um conteúdo chamado separação de misturas. As misturas, elas são compostas de mais de uma substância. E para mim conseguir ter uma separação eficaz que realmente funcione, em primeiro lugar, eu tenho que identificar o tipo de mistura. Eu tenho que identificar se essa mistura é uma mistura heterogênea. Lembra lá, o que é uma mistura heterogênea? São aquelas substâncias que não se misturam. Ou se é uma mistura homogênea, que são aquelas que se misturam, que nós só observamos uma fase. Heterogênea, nós podemos ter de 2, 3 fases. Homogênea, apenas uma. E existem vários métodos para separar essas misturas. E esses métodos observam o tipo de substância, o tipo de material, como é que é para estar fazendo a separação. Os tipos de misturas, de separação de misturas heterogêneas vão ser catação, quando a mãe está lá catando o feijão, ela está fazendo catação. Filtração, quando a mãe está filtrando a água lá na sua casa para você beber, também é um processo de separação de mistura. Decantação, quando você coloca 2 líquidos, vai fazer lá o chá e não tem peneira, não tem o que fazer, você deixa o chá parado. O que você vai ver? Você vai ver que o pó, muitas das vezes, o pó ou o material que você está fazendo o chá, ele desce, fica no fundo. E você consegue delicadamente retirar o líquido, ou virando, isso é decantação. Nós temos aí a peneiração, quando você faz um suco e quer tirar a semente do suco, você vai tirar. Sifonação. Sifonação é muito utilizado nas nossas casas, é utilizado nas pias. Separação magnética, é quando você passa um ímã e tudo que é magnético cola no ímã, tudo que é ferro vai colar lá no ímã. Nós temos a dissolução fracionada, a levigação é muito utilizada, era utilizada muito no garimpo. A gente tem centrifugação e flotação. Nós temos as misturas homogêneas, que são destilação simples, destilação fracionada, evaporação e fusão fracionada. Agora nós vamos ver cada uma dessas separações separadamente. Então vamos começar pela separação de misturas heterogêneas. Aqui nós temos 4: catação, ventilação, livegação e peneiração. O que é catação? É um método manual de separação, como quando escolhemos os feijões para cozinhar, quando a gente vai catar qualquer coisa, misturou arroz e feijão, aí eu vou catar, isso é uma catação. Você tem a levigação, é o arraste, você vai arrastar os sólidos de baixa densidade de um meio com água corrente. Era muito usado no garimpo, para garimpar ouro. Os garimpeiros iam para o rio e utilizavam a bateia, que é essa estrutura aí. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para mostrar para vocês. Usavam isso aqui, que é chamado de bateia, que ela serve para quê? A água entra, a pessoa vai fazendo movimentos circulares e vai separando. A areia vai descendo, a água vai descendo e aqui vai ficando o material mais denso, no caso o ouro. Próximo que nós vamos ver é a ventilação. Olha só, você vê que a senhora está soprando, é muito usado em grãos, café, amendoim torrado. Quando você tosta lá amendoim e quer separar a casca, você vai tirar e vai soprar para separar. É utilizado para separar o arroz da palha, tá?
Próxima, nós vamos ver a peneiração. Quando você peneira o trigo para fazer o bolo, quando você peneira o açúcar, é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, tá? Ele é utilizado para separar sólidos de diferentes tamanhos. Próximo tipo de separação heterogênea é a decantação. É um tipo de separação onde o sólido vai assentar no fundo do recipiente. Por exemplo, água e areia. Olha só, aqui nós temos a água barrenta. Esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos é areia, tá? É o barro. Aí você vai deixar em repouso. O que você observa? Que a água vai ficar em cima e o barro embaixo. Como que eu consigo retirar? Ou você coloca uma concha que retira, ou você pode virar o frasco. Aí você consegue obter esse líquido, com todo cuidado para não voltar a misturar. Próximo é a sifonação. É um processo usado para separar as fases da mistura heterogênea. Pode ser usado para sólido, líquido, líquido, líquido. Olha só, você tem aqui líquido, o sifão ele tem forma de S. Você vai separar o líquido do sólido. Aqui você também tem um outro tipo de sifão, líquido, o sifão, você separa líquido e líquido. Próximo, a gente tem a flotação. A flotação é um método no qual o líquido é adicionado, tem lá uma mistura. Eu vou adicionar um líquido para dissolver um deles e o que é mais denso que o líquido vai ficar decantado, vai ficar no fundo. É o exemplo que a gente tem aqui, ó. Você tem, cadê minha setinha? Apareceu. Você tem aqui areia, serragem. Você quer se separar, não tem como. Você vai adicionar, vai colocar água, colocou. O que acontece? A areia ela vai para o fundo aqui e a serragem vem para cima aqui. Você vê a serragem em cima boiando. Você consegue separar. Então, na flotação, você tem que adicionar um líquido. No caso, o mais usado é a água. Próxima separação é a dissolução fracionada. É o método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, com o objetivo de dissolver um deles. Exemplo, adicionar água numa mistura formada por sal e areia. Tá lá o sal e areia. Eu vou adicionar, ou o sal e o óleo. Eu vou adicionar água. Adicionei. O óleo fica em cima, porque não se mistura. A água e o sal ficam embaixo. Separação magnética. É o método no qual o ímã é utilizado para retirar componentes metálicos. Todo metal é retirado assim. Passa o ímã, o que é metálico gruda. É formado por sólidos, a mistura que está presente em sólidos. Exemplo, separar a a limalha de ferro. O que é a limalha de ferro? Aqueles pedacinhos bem pequenininhos de ferro da areia. É quase invisível essa limalha. Olha só como é que você faz, olha. Tá misturado a areia aqui, já colocou o ímã, e a limalha, ela sobe para encontrar o ímã, tá bom? Essa é a separação magnética. Exemplo, a limalha de ferro e areia. Próximo é a centrifugação. É um método de separação muito utilizado nos laboratórios para separar os componentes do sangue. É um método que acelera o fenômeno da decantação, quando a mistura é submetida a movimento de translação em um equipamento denominado centrífuga. Quando sua mãe põe a máquina para lavar roupa e liga, tá lavando, aí liga a centrífuga. Ele vai fazer movimentos para quê? Para separar a água da roupa. Olha aí, a gente tem a centrífuga de laboratórios. Separação de misturas homogêneas, que são aquelas que se misturam, você vê uma única fase. A primeira delas é a destilação simples. É o método utilizado para separar
componentes de misturas formados por um sólido diluído num líquido. Quando eu misturo água e sal, tem o sólido, que é o sal, e tem o líquido, que é a água. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou usar todo um equipamento para estar fazendo isso. Olha só. Aqui eu tenho a solução de, por exemplo, água e sólido, água e sal. Vou aquecer, vai ter que ter um calor. O que vai acontecer? Ele vai evaporar, o vapor de água vai evaporar, vai entrar aqui. Aqui tem um local, esse local é chamado de condensador. O condensador, ele está ligado aqui para uma mangueira que vai colocar água fria. Quando chega aqui, há uma condensação e o vapor de água, ele vai mudar de estado físico e vai ser o quê? Vai ficar líquido. Ficou líquido, ele entra aqui. Aí você entra no Erlenmeyer e você tem aqui o líquido. O restante foi embora, tá bom? Essa é a destilação simples. Agora a gente tem uma mais complexa, que é a destilação fracionada. É um método utilizado para separar os componentes de uma mistura, formado por 2 ou mais líquidos miscíveis. O que é isso? Que se misturam. A mistura você vai aquecer, fazendo com que os líquidos sejam vaporizados antes de ser condensado. E vai saindo o quê? De vários, em determinada temperatura sai um tipo, sai um líquido, em outra temperatura sai outro. É muito usado no petróleo, olha só. Aqui você tem o petróleo bruto, aqui nesse recipiente. Você coloca o petróleo aqui, em uma fornalha. Esse quadrado aqui é a fornalha. E aqui está o petróleo, ele vai ser aquecido. E à medida que vai subindo a temperatura, olha só, com 20 graus Celsius começa a sair o gás. Com 150 sai a gasolina. Com 200 graus sai o querosene, 300 óleo diesel, 370 o óleo lubrificante. Com 400 graus chega o que? Os resíduos sólidos, parafinas, ceras, asfaltos, o piche. Então aqui, quanto mais acima é o valor da substância é mais cara, porque é uma substância, vamos colocar assim, mais pura. À medida que vai aquecendo, vai ficando aqui só, vamos colocar assim, um restinho. Então, é o resíduo, é a sobra. Nós temos a fusão fracionada, é quando você separa por diferentes pontos de fusão, tá? Exemplo, quando você tem o ferro mais o chumbo, ferro mais areia mais enxofre, isso aqui tem um ponto de fusão diferente, Aí você consegue separar, você aquece e vai separar. Evaporação é um método que é utilizado para separar misturas homogêneas de componentes sólido, líquido. Um é sólido, o outro é líquido, os dois estão misturados. Você coloca para evaporar. É o caso do sal de cozinha, que tem lá, olha só, isso aqui são nas salinas. São grandes tanques e rasos, que tem uma superfície, olha o tamanho da superfície aqui, muito grande. E há bem pouquinha água, aí espalha, o sol vai aquecer, a água evapora e fica o que? O sal. Professora, mas é esse sal que tá aí que coloca na comida? Esse aqui é a matéria bruta. Vai pegar, vai levar para as usinas, ele vai ser refinado, tá? Queridos, quero que vocês façam os exercícios da página 47 e 48. Saudades de vocês e forte abraço. Aqui, faltou um Szinho aqui, páginas, tá? Beijo grande, fica com Deus.